coleta. Oremos ao Senhor. Jesus Cristo, que na tua primeira vinda enviaste o precursor para preparar o teu caminho, concede à tua igreja a graça e o poder para converter muitos ao caminho da justiça, a fim de que na tua segunda vinda em glória encontres um povo agradável aos teus olhos. Ó tu que vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Neste momento eu convido você a abrir a sua Bíblia para que nós possamos ler a palavra de Deus no Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo 1, do verso 26 ao 38. Hoje eu estou usando a Bíblia no celular, você pode fazer o mesmo, pegar o teu celular ou a tua Bíblia e abri-la no livro de Lucas, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 1, do versículo 26 até o 38, que está tratando do anúncio do nascimento de Jesus. Diz assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava prometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra, e por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser infértil. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. E então o anjo foi embora. Eis aqui o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Meus irmãos e irmãs, neste momento, mais uma vez eu saúdo todos vocês que estão nos acompanhando na nossa liturgia. Hoje estamos num pequeno número, mas o Senhor disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos, estarei no meio. E nós não estamos apenas num pequeno número aqui, mas na verdade nós estamos num grande número, pois a comunhão dos santos se faz presente quando nós nos reunimos como família de Deus, e também com você que nos acompanha aqui pelas redes sociais, pela transmissão do YouTube. Nesta noite, depois de ler esta passagem do Evangelho, o qual nós já lemos várias vezes, nós que já temos uma caminhada cristã, mas é preciso relembrar algumas coisas, e é por isso que eu tenho hoje algumas anotações sobre essa palavra. E eu peço que a Deus, que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. É preciso, meus irmãos, quando nós olhamos esse texto, tentar trazer para os dias de hoje o que isso significa para nós. Geralmente é isso que nós tentamos fazer quando olhamos para o texto bíblico. Mas devemos lembrar, primeiro, antes de tudo, que Jesus, quando foi anunciado a Maria, muitos duvidaram e até hoje continuam duvidando. Por quê? Porque há essa rejeição de aceitar algo que para nós é tão real e tão profundo. A palavra de Deus, ela nos mostra aqui um exemplo a ser seguido na pessoa de Maria. Porque nós, na nossa forma de ver o mundo, mais humana, muitas vezes é um sentimento de total autonomia
um sentimento de autossuficiência, mas na verdade não é o suficiente. É pura arrogância humana de tentar conhecer e conceber as coisas e, limitados por nossa mente, a nossa razão ou a nossa racionalidade, tentar racionalizar também aquilo que são milagres do poder de Deus atuando na vida. Por exemplo, algo que mais se questionam ainda hoje é o caráter virginal de Maria para a concepção e o nascimento do Redentor. Porque as pessoas se ofendem quando escutam que Maria era virgem e concebeu virginalmente. Porque a pureza de uma mulher incomoda tanto. Nós temos então em Maria não só o exemplo virginal e puro, mas também um exemplo de mulher, porque ela obedeceu a Deus. Veja que até mesmo ela naquele momento, ela também questionou, ela olhou e disse: como posso eu estar grávida sem ter tido relação alguma com o homem? Esse é o primeiro ponto mais óbvio, mais racional, mais imediato que alguém pode perguntar. Imagina, naquele tempo, alguém dizer que estava grávida sem ter relação com o homem. Hoje tentam fazer inseminação artificial, in vitro, mas sempre tem a participação de um espermatozoide masculino. Não tem como fazê-lo sem. Então, mesmo que alguém tente, por exemplo, fazer a chamada reprodução independente, autossuficiente, sem a participação de um homem, ainda assim é limitado, porque é necessário ter o espermatozoide masculino para fecundar um óvulo. Agora, voltando à história, 2020 anos atrás, como isso foi possível, se não por um milagre? E esse milagre foi anunciado àquela mulher, que foi encontrada cheia de graça. Aqui no nosso texto disse salve. Outros textos dizem ave. Tem a oração muito conhecida como Ave Maria, cheia de graça. Aquela mulher foi tão cheia de graça ao ponto de o próprio Deus a escolher para prepará-la para receber o seu filho em carne. O seu filho que realmente habitou no meio de nós. E eis então, depois que o anjo anunciou a ela que o milagre está sendo feito na vida dela, e dando o exemplo que o milagre também já tinha acontecido na vida de Isabel e de Zacarias, ela responde positivamente ao chamado do Senhor e diz: eis a escrava do Senhor, faça-me segundo a tua palavra. No texto que eu li, eis a serva do Senhor. Servo aqui como aquele que se submete à vontade de Deus. Quantas vezes nós nos colocamos como servos do Senhor e fazer aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele tem anunciado para a nossa vida? Muitas vezes nós fugimos de fazer aquilo que a palavra de Deus diz para não nos colocarmos como dependentes de Deus. A tentativa do homem de ser totalmente dependente. Sendo que o exemplo de Maria é o próprio exemplo de Cristo. Quando dito lá na Epístola de Hebreus, no capítulo 10, versículo 7, eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Cristo disse isso. Venho aqui, então, essa sintonia de submissão da vontade a Deus. Jesus sempre orou para que fosse feita a vontade do Pai na vida dele. Jesus se fez homem para cumprir essa vontade do Pai. Então, ele veio nos ensinar o que é realmente ser fiel, o que é realmente ser fiel e ser fielmente devoto à vontade de Deus Pai, dependendo dessa fidelidade, colocando-nos então aqui ao serviço de Deus. E quando colocamos ao serviço de Deus, somos instrumentos de Deus. Maria, quando ela se coloca em obedecer a Deus, naquela fidelidade, em servir a Deus e sendo um instrumento de Deus, ela foi a porta de entrada do mundo para Jesus nascer. E Jesus, quando se coloca então na vontade do Pai, quando ele é fiel à vontade do Pai, apesar de todas as tentações, lembrem-se que Jesus também foi tentado a fazer sua própria vontade.
como ele relata lá no deserto. Mas não, ele faz a vontade do Pai, ele busca fazer a vontade daquele que o enviou. Nós vemos então que ele, quando submete aí, ele é então também um instrumento de Deus Pai na terra. E aqui então ele perdoa os pecados. Ele diz: vai em paz, seus pecados estão perdoados. Vai em paz, a tua fé te curou. Ele cura as pessoas, ele restaura vidas, ele restitui aquilo que foi perdido. Ele dá nova vida às pessoas, regenera caráter. Como diz aqui, teve o seu caráter regenerado, os seus pecados perdoados. Curou cegos, leprosos, porque ele se colocou como instrumento da vontade do Pai. Nós temos visto também na Igreja de Deus, durante esses séculos, podemos ler na literatura, ver, alguns de nós puderam ver pessoalmente, religiosos, pastores, pregadores que se colocaram fielmente a obedecer ao Pai e foram também instrumentos de cura e restauração na vida das pessoas. Leigos também se colocaram dessa forma. Irmãs que participavam de círculos de mulheres que oravam constantemente, chamados círculos de oração. Homens devotos que tiraram sempre tempo de orar, de ser instrumento de Deus na vida das pessoas, para que elas tivessem suas vidas restauradas. Pessoas que tentam manifestar na sua vida a própria vida de Deus, a sua glória em vida. E depositando nessa relação total confiança de que Deus age por meio delas, por serem instrumentos da vontade do Pai. E então nós temos visto vidas sendo restauradas. A obediência ao chamado de Deus, ele dá força para cumprir o chamado de Deus, quando somos obedientes. Por outro lado, a desobediência, ela rouba as nossas forças. A desobediência, ela enfraquece a nossa vida espiritual. A desobediência faz com que nós percamos a nossa eficácia enquanto instrumento de Deus. Não porque Deus falha, mas porque nós não nos colocamos mais como instrumento na mão dele. Quando nós desobedecemos às suas palavras. Hoje, custa-nos obedecer a Deus em nome de uma falsa liberdade. Nós queremos ter a liberdade de fazer o que quisermos, quando quisermos, onde quisermos. Muitos acham que é uma perda de liberdade pertencer a uma igreja, pertencer a uma denominação religiosa, porque há coisas a cumprir. Tem um dia da semana que você tem que parar para orar. O pastor ensina e chama você a tirar um dia da semana para um discipulado. Se ensina que você tem que tirar um tempo para orar na sua casa. E as pessoas acham que isso é invasão de privacidade. Acham que isso é tolher a liberdade de escolha do que fazer com o seu próprio tempo. É espírito de rebeldia. É espírito de desobediência. E então, quando eu faço isso, eu não estou me colocando debaixo da autoridade que Deus instituiu, ou da sua própria autoridade. É uma falsa liberdade. Porque a verdadeira liberdade, ela se dá quando eu me coloco a obedecer aquilo que Deus tem preparado para nós. Como Deus diz que devemos congregar. Como Deus diz, é o mandamento do Senhor participar do pão e do vinho. Façam isso em memória de mim. Também é um mandamento do Senhor que batizássemos. E algumas pessoas, por uma liberdade de consciência, têm negado o batismo. Tem crescido, muitos não sabem, mas tem crescido um movimento para negar o batismo que receberam enquanto crianças. Enquanto bebês, acham que é uma ofensa, é uma perda de liberdade. Meus pais não deviam ter feito isso comigo. Então fazem um ato público de renúncia ao batismo. Isso é um fenômeno da pós-modernidade. É um fenômeno que não se submete à vontade de Deus que pediu, ordenou que fôssemos batizados. É uma desobediência a Deus, há uma desobediência aos pastores, há uma desobediência aos seus próprios pais que o levaram para o batismo. E deixam então de ser instrumentos na mão de Deus, para fazer a sua própria vontade, ao contrário de fazer a vontade de Deus. Para fazermos a vontade de Deus,
devemos também sempre estar buscando acolher Jesus em nosso coração. Pedir perdão dos nossos pecados. É por isso que sempre em nossos cultos nós oramos pedindo perdão dos nossos pecados. Quando nós não oramos no começo do culto, como nós fizemos hoje, nós oramos logo após a pregação ou antes da comunhão do pão e do vinho. Nós devemos sempre lembrar que para receber Jesus em nossa vida, não só no sacramento, mas nossa vida espiritual, é preciso pedir perdão dos nossos pecados. É preciso abandonar o desejo da carne de fazer nossa própria vontade, mas sim abraçar com firmeza, cumprir a vontade de Deus. O advento, esse momento que nós estamos vivendo, é para nós um tempo de procurar não só confessar pecados, mas purificar-nos, colocar-nos a obedecer à vontade de Deus, receber Jesus nesse milagre que se fez para nós, o seu nascimento. Além de arrependimento, devemos procurar então um desejo sincero de cumprir aquilo que Deus nos manda. Da nossa obediência amorosa à vontade de Deus depende toda a graça, depende todas as coisas à nossa volta. Pois, como também diz em uma de nossas sentenças que nós tiramos da palavra de Deus, para pedir perdão dos pecados, quais são os maiores mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. E é dito que dessas duas passagens dependem todas as leis e os profetas. E eu digo, desses dois mandamentos dependem todas as coisas, que é amar a Deus e amar o nosso próximo. A humildade, a fé, a obediência amorosa com que Maria se colocou ali como um exemplo, é um modelo para nós até os dias de hoje. Acolher Jesus para trazer salvação para a nossa vida. Ela acolheu Jesus como mãe, não trouxe apenas salvação para a vida dela, mas ela possibilitou com que Jesus pudesse hoje trazer salvação para todos nós. Nós não admiramos muitos os homens que continuam a fazer ou a se afechar a Jesus, mas admiramos os homens que fazem a mensagem de Jesus, que a pregam ainda nos dias de hoje, trazendo as boas novas. Nós ainda nos mantemos animados a fazer com que celebremos nesse advento a preparação de receber Jesus sempre em nossas vidas. Não fechando o nosso coração, como foi fechado as casas para não receber Maria, para naquele dia dar à luz a seu filho. Não fechemos as nossas casas, não fechemos nossas mentes e nossos corações, mas devemos estar, sim, abertos a recebê-lo e submeter à sua vontade. Que neste advento, preparando para a Páscoa que se aproxima nesta semana, ainda antes do final da semana, possamos comemorar o Natal também com obediência. Comemoremos o Natal entendendo o propósito com que Jesus nasceu e possamos dizer como Maria disse: eis aqui o servo do Senhor, faça em mim segundo a tua vontade. Amém.